A todos, sejam bem-vindos à casa do Senhor, a sua casa, a nossa casa, amém? Gostaria de impressionar todos aqui que hoje não é qualquer dia, hoje é sábado. A serva do Senhor diz que Jesus se aproxima do seu povo no sábado. Que maravilha que é essa, não é? Algo especial sobre esse dia separado por Deus, né, santificado e abençoado. Um presente eterno que Deus nos deu. E ainda mais especial hoje, Deus nos convida a olhar para a cruz, aonde a graça e a verdade se encontraram, onde a justiça e a paz se beijaram. Com o olho profético, Isaías descreveu a morte de Jesus como o pagamento, né, como o preço pago pela redenção e perdão dos pecados. Lá em Isaías 53:5 diz o seguinte: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Eu convido a igreja, aqueles que puderem se ajoelhar, vamos falar com o nosso Deus. Grandioso Deus, nosso Pai Celestial, louvado e honrado e exaltado seja o Teu santo nome. Obrigado, Pai, porque estamos aqui reunidos em Teu nome para louvar, adorar e engrandecer o Teu santo nome. Pai, abençoe o pastor William, que vai compartilhar a palavra conosco hoje. Abençoe também a equipe de louvor, que a Sua palavra seja exaltada acima de tudo, Pai. Abençoe também cada membro aqui presente. O Senhor conhece cada um deles. O Senhor conhece seus problemas, suas ansiedades. E que eu peço agora, Pai, que o Senhor estenda a sua poderosa mão sobre cada um deles, Pai. E atenda os seus pedidos e de acordo com o seu poder e vontade. Esteja conosco aqui no decorrer dessa programação. Com o perdão dos nossos pecados, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, crianças! Feliz sábado! Bom dia, que lindas! Bom dia, igreja! Bom dia! E hoje a gente está em um sábado de um fim de semana muito especial. O que a gente está comemorando neste fim de semana? A Páscoa! Muito bem! Então deixa eu perguntar. Então a Páscoa significa chocolate, né? Não! Então eu vou tentar mais uma vez. Então a Páscoa é coelhinho. Não também? Então qual que é o significado da Páscoa? Muito bem, vocês são muito espertos. Vocês sabem o significado da Páscoa. E é exatamente isso. A gente ouve falar em chocolate, ouve falar em coelhinho, mas o significado da Páscoa é bem diferente. O significado da Páscoa é Jesus. Por quê? Porque neste fim de semana que a gente comemora a Páscoa, a gente lembra do maior motivo, da maior maneira que Deus demonstrou o amor dele para nós. Deus enviou o Filho dele para morrer lá na cruz. Olha lá a cruz.
Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Ele deu a vida dele por nós. Deus enviou o Filho dele para vir neste mundo. Aí na sexta-feira Jesus Cristo foi traído, Jesus Cristo foi machucado, ele teve que carregar a cruz, imagina carregar uma cruz pesada. E ele morreu. Jesus morreu no nosso lugar. E quando Jesus morreu, ele foi sepultado. Olhem para trás. Jesus foi sepultado em um túmulo assim, olha aqui o túmulo. Era um túmulo de pedra, venham para cá, venham para frente aqui, ó. Era um túmulo de pedra, e nesse túmulo de pedra que Jesus foi sepultado, ficavam 2 soldados do lado. Vocês, 2 meninos, eu quero um daquele lado lá, fazendo um favor, e você desse lado, pode ser? Fica lá, você vai ser o soldado, você vai ser outro soldado, do ladinho, isso. Soldados são fortes? Aí, olhando para cá, cuidando. Ó, cadê os soldados fortes? Isso, na frente aqui, ó. Estão cuidando do túmulo. O túmulo de Jesus ficava, então, ó, 2 soldados cuidando do túmulo de Jesus. Cadê os soldados fortes? Forte, né? Aham, ninguém chega aqui no túmulo. Mas eles estavam lá, estava tudo tranquilo. Passou o sábado, Jesus estava lá, morto lá dentro. Nada acontecia, nada se mexia, não acontecia nada diferente. Estava morto. E a morte é o quê? Jesus está dormindo. Ele estava lá dentro. Só que as pessoas estavam preocupadas. O que será que vai acontecer agora? Será que Jesus perdeu para a morte? A morte venceu Jesus? E agora? O que vai ser? Jesus morreu? A gente não vai mais ter salvação? Até que no outro dia de manhã, uma coisa inesperada aconteceu. Se alguém puder apagar a luz da igreja, e todo mundo que tem celular, liga aí a lanterna do celular para a gente. No domingo de manhã, aconteceu que apareceu um anjo. Um anjo começou a se aproximar da tumba. O anjo começou a vir, e começou a vir uma luz muito forte. E uma luz forte. E aquele anjo foi se aproximando da tumba, se aproximando. E ele chegou lá na frente da tumba. E o anjinho chegou bem pertinho aqui, ó. Bem pertinho da porta da tumba e puxou a porta da tumba, anjinho. O anjinho, quando ele abriu a porta da tumba, Jesus ressuscitou! Jesus ressuscitou. E aí, todos agora, podiam ter alegria. Jesus tinha ressuscitado, Jesus venceu a morte. Jesus vive. Nós podemos ter a certeza de que o nosso Jesus não está morto dentro do sepulcro. Jesus está vivo. E aí depois que Jesus ressuscitou, ele saiu. Jesus sumiu daquele lugar. E o anjinho continuou ali na frente do sepulcro. E depois, 3 mulheres se aproximaram do sepulcro. Cadê? Eu quero três ajudantes. Minhas 3 ajudantes. Uma das ajudantes, as 3 mulheres que vieram no dia, era Maria Madalena, que tinha acompanhado Jesus em todos os momentos. A Maria, a mamãe de Tiago, e a Salomé. Essas 3, elas foram visitar o túmulo de Jesus. Olha lá para os amiguinhos, para eles verem vocês. Eles sabem por que elas iam fazer? Cada uma estava segurando um perfume. Um perfume e um perfume. Naquela época, era tradição, era costume. Depois que a pessoa morria, as pessoas que conheciam a pessoa iam lá levar perfumes para perfumar o corpo. E elas foram se aproximando do túmulo. Vamos lá, se aproximem do túmulo. E elas foram se aproximando, sobe ali. E quando elas chegaram na frente do túmulo, elas fizeram uma cara de assustadas. Olha para cá, assustadas. Nossa, não tem ninguém no túmulo. Levaram o corpo de Jesus. Mas aí o anjinho olhou para elas e falou assim, o anjinho: não se preocupem. Jesus que vocês procuram não está mais aqui. Ele ressuscitou. Vão e contem para todos que Jesus ressuscitaram. E aí as mulheres saíram para contar. E elas foram contando. O que elas foram contando?
Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ela contou. Jesus ressuscitou. Isso, Jesus ressuscitou. E da mesma forma que aquelas 3 mulheres saíram contando que Jesus ressuscitou, hoje nós também contamos. Nós contamos essa que é a maior boa nova que a gente pode contar. O nosso Jesus ressuscitou. Ele está vivo, Ele está no céu. E Ele está preparando um lugar maravilhoso para nós. Sabe por quê? Porque Ele voltará para nos buscar, para morar com Ele lá no céu. Ele venceu a morte. E Ele nos mostrou que Ele pode vencer qualquer coisa e nos ajudar em qualquer situação, em qualquer dificuldade que nós tivermos. Amém? E agora, crianças, vocês vão ganhar um presente do Ministério Infantil. A Prof. Cris vai entregar para cada um uma lembrança. Ela vai passando e vocês podem ir pegando na cestinha. O que é essa lembrança? O Ministério Infantil preparou com muito carinho um túmulo para vocês. Também vai ter um desenho para vocês pintarem aqui durante o culto. Mas esse túmulo de Jesus, vocês vão montar em casa com o papai e com a mamãe, tá bom? Papais, mamães, montar o túmulo com as criancinhas em casa, com os filhos, e pintar esse túmulo bem bonito. Vão deixar ele bem decorado e vão bater uma foto, tá bom? Papai e mamãe vão bater uma foto de vocês pintando o túmulo e vão mandar lá no grupo da classe de escola sabatina. Então, papais dos iniciantes, mandar nos iniciantes, papai lá dos primários nos primários e dos infantis, mandar a foto lá nos infantis. Depois que mandarem a foto, vocês vão pegar o túmulo pronto, pintadinho, e sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão entregar para alguém de presente. Espera um pouquinho, espera só um pouquinho para a tia terminar. Isso. Ó, esperem só um pouquinho para a gente pegar, tá bom? Essa é a tarefa. E agora vocês vão ganhar também um desenho para pintar. E a gente vai orar. Todos juntos agora nós vamos orar aqui, tá bom? Então, relembrando, quais são as tarefas de casa? Depois que vocês montarem o túmulo, vocês vão pintar o túmulo. Depois vão tirar uma foto, tá bom? Para mandar no grupo. E aí vão dar para alguém e falar para essa pessoa que Jesus está vivo, tá bom? Jesus está vivo e Ele voltará para nos buscar. Isso! Agora todas as crianças vamos nos ajoelhar aqui juntos para a gente agradecer a Deus, porque ó, Jesus ressuscitou, tá bom? Todos juntos. Alguém quer fazer oração hoje? Temos um voluntário para orar? Então vem orar. Isso. Vamos todos nos ajoelhar? Ó, vamos. Posição para oração. E vamos todo mundo aqui pertinho da tia. Vem, todo mundo perto da prof. Isso. Aqui também pertinho da prof. A gente vai agradecer a Deus porque Ele mandou o seu filho para entregar a vida dele por nós lá na cruz. Isso. Feche. Posição para oração. Papai do céu, obrigado por nós. Querido Deus, obrigada por ter enviado o seu filho para morrer em nosso lugar. Obrigada pela Páscoa que nos lembra desse presente tão maravilhoso. Cuide de nós, de cada criança e de cada família. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Feliz sábado! Bom dia, igreja.
Um feliz sábado a todos. Eu convido você nesse momento a nós louvarmos juntos. Então eu convido a ficar em pé e nós vamos abrir o nosso coração ao nosso Deus nesse momento, cantando 2 louvores muito especiais. Que esses louvores possam falar ao nosso coração e a gente possa sentir a presença do nosso Deus aqui no meio de nós. Vamos cantar o louvor Maior do que Tudo. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que Ele fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações. Maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que Ele fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações. Maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Amém? Foi pensando em nós que Ele um dia se entregou na cruz. Talvez você, quando chega a Páscoa, nós ficamos com o coração um pouco reflexivo sobre esse amor, sobre esse Deus
que nos ama muito e todos os dias nos acompanha na nossa vida. Mas esse amor, esse sacrifício não foi em vão. Eu tenho certeza que Cristo na cruz, Ele nos preparou um novo caminho. Ele nos deu uma nova oportunidade. E nessa manhã Ele quer nos dar uma nova oportunidade de nos encontrarmos com Ele. Porque eu tenho certeza que Ele está olhando para nós nesse momento. Então abra o seu coração através desse louvor também. E louve o Criador, porque Ele merece e Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Vamos louvar com o olhar para a cruz. Vamos cantar. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei. Ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Querido Pai que estás no céu, obrigado, Senhor, porque a Tua graça nos alcançou, Senhor. Obrigado porque o Senhor um dia nos encontrou distantes, afastados, feridos, e o Senhor nos resgatou, Pai, na cruz.
Obrigado porque o Senhor tem um propósito para a nossa vida, o Senhor tem um destino para a nossa vida. O Senhor quer que a gente se encontre contigo nesta manhã. E que através dos hinos, da palavra que será aberta nessa manhã, o Senhor possa falar ao nosso coração, Senhor. Que o nosso coração seja transformado. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, querida igreja. Ao olhar para a cruz, eu entendo o amor, não é? Que bênçãos, irmãos. Querida igreja, no sábado de manhã é a nossa maior celebração, é a nossa maior adoração que temos na semana. E no culto do sábado de manhã, ele está dividido em 3 grandes partes. Os louvores, que nós participamos também, o estudo da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e também nós adoramos a Deus através de nossas ofertas e dízimos. E há 3 sábados atrás foi introduzida aqui nos nossos cultos a oferta de gratidão em prol da construção de nossa igreja. Eu quero dizer, irmãos, que essa oferta, eu quero fazer um apelo para você, de coração para coração, para você se organizar durante a semana, ao você separar esse dinheiro para a construção. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja muito séria, muito transparente. E em nome dessa transparência, eu quero mostrar aqui os resultados dos 2 últimos sábados dessas ofertas em prol da construção de nossa igreja. Olha, o primeiro sábado, então 21 de março, foi quando nós introduzimos esse pedido de ofertas para a construção, no dia 21 de março. Entrou no caixa de gratidão, aqui, R$ 877. Pelo QR Code, R$ 2.329,78. Dando um total de R$ 3.206,78 no primeiro sábado. Amém? No segundo sábado, dia 28 de março, sábado passado, na caixa aqui de gratidão, entrou R$ 990. Pelo QR Code, R$ 1.242,66. Fazendo um total de R$ 2.322,66. Somando esses 2 últimos sábados, então, deu um total, aqui está aqui embaixo, de R$ 5.439,44. Amém? E nós queremos, irmãos, agradecer a cada membro da igreja que tem compreendido o momento que nós estamos vivendo. E nós queremos logo voltar para a igreja. Por isso, carecemos dessa oferta de gratidão. E que Deus, então, possa tocar o seu coração. E você, então, à medida que a música vai tocar, você se levante do seu lugar e traga a sua oferta aqui para a construção da igreja, irmãos. Se Cristo, Ele deu tudo de si na cruz do Calvário, e ali eu compreendo o amor de Deus, eu também revelo o meu amor por Ele, quando eu também dou uma parte de mim para o crescimento, para a evangelização do Evangelho no mundo inteiro. Que Deus nos abençoe nesta manhã.
Oremos então a Deus. Obrigado, querido Jesus, porque Tu cuidas de nós a cada instante da nossa vida. E hoje, no sábado, no Teu santo dia, estamos aqui para louvar o Teu nome, Senhor, para render graças a Ti, como único e verdadeiro Deus. E em gratidão também, Senhor, nós queremos devolver os santos dízimos para o avanço da Tua causa. Também, Senhor, dá as ofertas de sacrifício e também a oferta para a reforma de nossa igreja, Senhor. Coloques a Tua mão poderosa sobre esse dinheiro, Pai, para que a finalidade dele seja de acordo segundo a Tua vontade, Pai. E, querido Deus, que em breve, num futuro bem próximo, Senhor, possamos voltar para a nossa igreja que amamos tanto. São essas bênçãos que rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Feliz sábado a todos vocês. Que bom, neste feriado de Páscoa, nessa data tão importante, estarmos juntos, reunidos, para adorar e louvar o nome do nosso Senhor. Que bom que você está aqui. Para este culto especial, especial não pelo feriado, mas especial pelo motivo do feriado, que é a salvação em Cristo Jesus, a razão pela qual nós podemos viver e ter esperança, eu os convido a termos um culto de louvor ao nosso Deus. Nós vamos meditar naquilo que os hinos tão tradicionais que falam do amor de Cristo Jesus, falam do sacrifício de Jesus na cruz, têm a nos falar. Eu começo meditando com vocês num texto que está lá no Evangelho de Lucas. Abram as suas Bíblias em Lucas. Nós vamos meditar no decorrer de toda a mensagem desta manhã, no capítulo 23. Então pode deixar a sua Bíblia aberta no capítulo 23. Mas agora nós estaremos lendo especificamente o versículo 48. E o texto nos diz, Lucas capítulo 23, versículo 48. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Esse texto ele demonstra algo cultural. Nos dias de Cristo Jesus, no Império Romano, a tragédia da cruz, a condenação da morte, a vergonha, a nudez, era um espetáculo. Todos aqueles que eram condenados, eles eram colocados no seu martírio em meio à multidão. Eles eram escarnecidos não só com o chicote ou com as lanças, mas o escárnio vinha por conta da reação. Todos aqueles que passavam pela vergonha que o pecado causa ao homem, todos aqueles que passavam pelo peso de serem condenados à morte, eles escarneciam, eles gritavam. E esta reação era que trazia espetáculo ao povo. Eles queriam ver as pessoas lutando, esbravejando, blasfemando, gritando, clamando por justiça, blasfemando contra aquilo que eles consideravam injustiça de Deus. Tudo isso era espetáculo. A morte de Cristo Jesus, a cruz de Cristo não foi espetáculo. A multidão gritou, crucifica-o, crucifica-o. A multidão gritou, solte Barrabás. Mas isso não foi motivo para que Cristo deixasse de ser o Cordeiro de Deus. A ovelha muda, que é levada ao matadouro.
Cristo Jesus, ele não precisava se defender, Cristo Jesus precisava me defender. Cristo Jesus não precisava se justificar, Cristo Jesus precisava me justificar. A vergonha de Cristo não era dele, a vergonha de Cristo era minha. A multidão não teve aquilo que ela mais esperava. E eles continuaram a seguir a Cristo Jesus. Cristo Jesus foi açoitado, teve suas vestes divididas. Ele recebeu uma cruz que não foi produzida para o seu tamanho. A cruz não era de Jesus, aquela cruz era para mim, era para você. A vergonha da cruz não pertencia a Cristo Jesus. A multidão que estava esperando o espetáculo de ver alguém envergonhado e blasfemando, começou a mudar. Agora elas começaram a ficar envergonhadas. Elas blasfemavam. Cada passo que Jesus dava era motivo de uma blasfêmia. Mas Jesus não abriu a sua boca. Estava muito claro na mente de Cristo Jesus a sua imagem, a minha imagem. Nesse culto, no dia 4 de abril de 2026, ele sabia o motivo pelo qual ele estaria entregando sua vida na cruz do Calvário. E quanto mais a multidão gritava, esperando que Jesus respondesse gritando, mais ele se calava. O que saía dos lábios de Cristo Jesus era: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. O espetáculo foi perdendo a graça. O riso foi se transformando em um semblante reflexivo. Será que este merecia ser crucificado? Jesus foi levado até o monte do Gólgota, a caveira. Foi pregado. Foi humilhado. Quando a cena terminou, aquela multidão percebeu que não tinha graça. Pois quando eles olhavam para a cruz, eles não conseguiam enxergar a Jesus. Sabe quem eles enxergavam na cruz? Eles mesmos. Por isso que o texto diz que as mulheres batiam no peito e clamavam, exclamavam. O sentimento de injustiça. Esse é o sentimento da loucura da cruz para aqueles que não entendem quem é Jesus. Pois quem entende quem é Jesus se envergonha por aquilo que Jesus passou por amor de nós. Ele não merecia, mas foi por amor. Por isso que o apóstolo Paulo fala exatamente desse assunto, a loucura para os judeus, espetáculo para os gentios. Isso tem um motivo. Tem um motivo para nos fazer refletir quem nós somos, onde nós estamos e para onde nós desejamos ir. Mas para isso nós precisamos olhar para a cruz e entender que o nosso mundo não é aqui. Esse é o mundo das injustiças, este é o mundo do escárnio, este é o mundo do sofrimento. Esse é o mundo das muitas perguntas e poucas respostas. Esse é o mundo em que o travesseiro se enche de lágrimas. Este é o mundo das injustiças. Mas quando nós olhamos para aquela cruz, nós podemos sentir esperança. Quando nós olhamos para a cruz, nós podemos ter a certeza da nossa salvação. Quando nós olhamos para a cruz, eu lembro que eu posso pedir perdão dos meus pecados. Quando eu olho para a cruz, eu lembro que eu não preciso bater no peito, mas eu posso cantar. Cantar da salvação. Cantar da restauração. As coisas não precisam continuar como estão. Para quê? Jesus morreu na cruz. Ele morreu para fazer nova todas as coisas. Esta é a imagem da cruz. É isso que nós iremos cantar neste momento. Assentados como vocês estão. No nosso hinário é o hino de número 103. Rude cruz. Essa cruz se erigiu
para que nós pudéssemos hoje cantar da salvação em Cristo Jesus. Levarei eu também minha cruz. Vocês sabem que nós fazemos planos, mas nem sempre os nossos planos se concretizam. Simão Pedro fez um plano. Senhor, eu contigo irei até a morte. Um outro Simão, que não fez plano nenhum, teve um encontro inesperado. Vocês sabem que o nosso problema de encontro com Cristo Jesus, muitas vezes, estão cheios de barreiras, cheios de muros, que nos impedem de chegar a Cristo por conta exatamente da vergonha da cruz. A vergonha muitas vezes nos faz observar de longe. No contexto do texto bíblico que acabamos de ler,
enquanto a multidão batia no peito por conta da injustiça que tinha acontecido por Cristo Jesus, injustiça para aqueles que não entendem que é Jesus, injustiça para aqueles que não aceitam Jesus como Salvador pessoal, mas aqueles que aceitam Jesus, é a justiça de Deus pagando o preço do nosso pecado. Naquele contexto diz que os discípulos de Jesus e as mulheres observavam de longe. Vocês sabem que por conta da vergonha da cruz, muitas vezes nós ficamos observando Jesus de longe. E esta não é a religião que Jesus espera e planeja para nenhum de nós. A verdadeira religião, ela é marcada de entrega. Não existe relacionamento com Deus se eu não me entregar, se eu não carregar a minha própria cruz. Pedro, Simão Pedro, que tinha planejado ir com Jesus até a morte, não foi. Simão, o sirineu, que nada tinha planejado, mas do jeito que ele estava, ele aceitou caminhar ao lado de Cristo Jesus. Abra sua Bíblia no versículo 26. Esse lindo texto fala de um homem que foi para Jerusalém adorar. Na mente de Simão Sirineu, ele iria para o templo, mas em vez do templo, ele foi para o Gólgota. Na mente de Simão Sirineu, ele levaria um cordeiro para ser imolado, mas ele caminhou com o cordeiro de Deus. Versículo 26, Lucas capítulo 23, versículo 26. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os seus ombros, para que a levasse após a quem? Cristo Jesus. Aqui está a cena do verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo é quando nós tomamos a nossa cruz e nós seguimos a Cristo Jesus. Tomar a nossa cruz não é imaginar que é cuidar de alguém, ou é alguma luta, ou alguma dificuldade, e não desistir. Tomar a nossa cruz é ir tal qual nós estamos. Tomar a nossa cruz é confessar os nossos pecados. Cruz é instrumento de morte. Instrumento de morte por conta do salário do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então tomar a minha cruz é falar: Senhor, eu estou condenado à morte, esses são os meus pecados, a dureza do coração, intriga, dívidas, falta de amor, opinião pessoal, não fazer o meu culto de manhã, não ser fiel a Ti nos 10 mandamentos, não cuidar do meu corpo como templo do Espírito Santo. Cada um de nós sabemos qual é a nossa cruz. E sabe o que Jesus pede? Essa cruz te condena. Essa cruz te mata. Mas eu entreguei minha vida no seu lugar. Então pega a sua cruz e siga-me. Porque não é você que vai morrer, mas eu serei crucificado na sua cruz. O nosso pecado é o motivo de nos aproximarmos de Cristo Jesus. E quantas vezes nós permitimos que o nosso pecado seja o motivo de nos distanciar de Cristo Jesus? Por isso nós vamos cantar: tal qual estou. Como sirineu, vindo do campo, não planejou, não se vestiu, não se arrumou, mas tal qual ele estava, ele tomou a cruz e seguiu a Jesus.
aceita-me, ó Salvador, confiante sou em teu amor, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou, eu venho a ti. Perdão me podes conceder e minhas faltas esquecer, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou, eu venho a ti, e tu minha alma limparás com teu amor, me envolverás, ó Salvador, me achego a ti. Esse assunto é tão sério, chegar até Cristo Jesus tal qual nós estamos, que o capítulo 23 continua contando o drama, a paixão de Cristo Jesus. Jesus chegou no Monte do Calvário, foi crucificado no meu lugar e no seu lugar. Mas ele não foi crucificado sozinho. Ele foi crucificado entre dois malfeitores. Vamos ler o versículo 33, Lucas capítulo 23, versículo 33. Quando chegaram ao lugar, quem chegou ao lugar? Simão Cirineu e Jesus. Simão Cirineu seguiu seu caminho. Jesus morreu em nosso lugar. Chegando eles ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. A beleza dessa história é porque duas pessoas mereciam morrer. Cristo Jesus, não. Enquanto um malfeitor olhou para Jesus e pensou em tudo aquilo que ele poderia ganhar, com coração egoísta, ele buscou aquilo que Jesus não poderia dar. Jesus não dá um coração egoísta para nenhum de nós. Jesus não quer que nós nos relacionemos com Ele para nos afastar do nosso próximo. Quando nós começamos a pensar só em nós, é que nós percebemos o quão distante nós estamos de Cristo Jesus. Porque a lei de Deus é clara: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse era um dos malfeitores. Ah, Senhor, se de fato Tu és o Filho de Deus, o Messias, desce dessa cruz e salva-te a quem? A ti e a mim também. Vocês sabem que nem sempre o pedido de salvação, ele vem de um coração sincero. E é por isso que nós precisamos olhar para Jesus e pedir para que Ele faça na nossa vida aquilo que Ele planejou fazer. Meus queridos, aquilo que é nosso, ninguém pode tirar. Cada um de nós temos a nossa luta. Cada um de nós temos a nossa jornada. E o que nós precisamos é marcar um encontro com a graça de Cristo. Mesmo lá na cruz, do jeito em que Ele estava, para aquele outro malfeitor que foi chamado de o bom ladrão, não sei se podemos chamar alguém de bom ladrão, mas aquele malfeitor foi conhecido como o bom ladrão. E o que ele fez de bom? Um encontro com a graça. Porque a graça é um ponto de encontro. E ele disse: Senhor,
eu mereço estar aqui, o Senhor não. Mas uma coisa eu te peço, eu não estou aqui para as coisas momentâneas deste mundo, eu estou aqui para as coisas eternas. Enquanto um estava pensando em viver hoje, o outro estava pensando na eternidade. Foi por isso que ele disse: lembra-te de mim. Nós percebemos que para nos encontrar com a graça de Cristo Jesus não existe lugar. Existe a distância do joelho até o chão. O que nós precisamos é dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, eu aceito a tua graça, lembra-te de mim. E sabe qual é a resposta de Cristo Jesus a todos aqueles que pedem para serem lembrados por Ele? Em verdade te digo, hoje. A certeza da salvação não é para amanhã. A certeza da salvação, ela é hoje. E a certeza que eu posso ter hoje é que o meu nome está escrito no livro da vida. Você crê nisso? Cante esse hino agradecendo pela certeza da salvação. Cante agradecendo pela graça. Esse é o seu ponto de encontro hoje nessa igreja, no lugar que você está sentado. Nós vamos ficar em pé e vamos cantar com toda a força do nosso coração. Vamos cantar com toda a alegria, sabendo que a graça de Cristo nos alcançou. Entre a raça caída
nos assentar, porque eu quero apresentar para vocês neste momento alguém que teve o seu encontro com Cristo Jesus. Gostaria de convidar aqui o Tiago. Pode vir, Tiago. O ano era 2017, né, Bárbara? Estudo bíblico, batismo, lá na Igreja do Portão. Muitas coisas aconteceram na vida do pequeno Tiago. Mas ele teve um ponto de encontro. No último sábado, dia 21, nós estávamos aqui, recebendo os amigos da igreja, aqueles pelos quais nós oramos nos 10 dias de oração. E a igreja estava trabalhando e pregando do amor de Cristo Jesus. Era final da tarde, então tínhamos terminado tudo, o coral do colégio já tinha cantado, a mensagem já tinha ocorrido. E aí eu desço pelas escadas aqui do colégio e chego ali no pátio. Quem está no pátio? O pequeno Tiago. E ele me conta rapidamente a sua história. Ele diz: pastor, olha, eu conheço a igreja, fiz estudos bíblicos desde 2017. Sabe quantos anos atrás? 8 anos atrás, pelo menos. Entre o estudo bíblico e hoje, uma pandemia, muitas coisas, bênçãos, lutas. Mas naquele dia 21, Tiago disse: pastor, eu quero me batizar. Eu não quero esperar mais. Eu não imaginava que as lutas da vida do Tiago eram tão grandes, ao ponto de talvez ser complicado batizá-lo numa caixa d'água. Sabe o que ele me disse? Pastor, eu não quero esperar. Não quero esperar a igreja. Se Deus quiser nós vamos voltar logo, mas é antes, é o quanto antes. Quantos anos orando, né, Bárbara? Uma família que já amava Cristo Jesus. Mas sabe o que faltava? O ponto do encontro. E sabe qual foi o ponto do encontro? Trabalhar, estar aqui na igreja. Ajudar, falar que em breve Jesus irá voltar. Ajudar a falar do amor de Cristo Jesus a outras pessoas. É por isso que neste momento, Tiago, mesmo com um tanque pequeno, o batismo será diferente. Quando eu visitei, olha a importância do pastor visitar as ovelhas. Como que vai ser, pastor? Aí tentamos ajoelhados. Ajoelhado nós descobrimos que não daria certo, né, Tiago? Aí passou na minha mente, meus queridos, foi quarta-feira agora, estava ali com ele na casa deles, e aí passou na minha mente falar: Tiago, então vamos esperar um pouco mais, aí talvez você se batiza na cruz, na igreja, aí... Na cruz não, na cruz Jesus já foi batizado por nós, né? Aí ele disse: não, pastor, eu quero me batizar agora. Ele falou assim: pastor, e sentado? Eu falei: sentado dá. E ele sentou, na hora que ele sentou, a cabeça dele estava quase no meu peito. Eu falei: então vai dar certo, não tem problema. Tiago, segundo o seu desejo, eu gostaria de fazer aqui uma profissão de fé. Você aceita Jesus como seu salvador pessoal? Sim, sim. Você entende que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e nela nós encontramos a vontade de Deus para a nossa vida, inclusive na fidelidade aos 10 mandamentos de Deus, em especial o sábado como dia do Senhor? Entendo. Você deseja fazer parte dessa igreja ao ser batizado por imersão, aceitando o que Jesus fez por ti na cruz do Calvário, e deseja pregar da mensagem da cruz até o dia da volta de Cristo Jesus? Desejo, pastor. Segundo a sua profissão de fé, para realizar o seu desejo, então, neste momento nós iremos batizá-lo. E você vai entrar sozinho no tanque, eu vou ficar do lado de fora. E vocês acompanharão em espírito de oração. Pode se assentar, meu querido, porque em pé a cabeça vai ficar de fora. Vamos tirar a escada aqui, Gilmar? Isso. Por favor, a família pode estar aqui presente, os amigos também. Todos aqueles da classe home, por favor. Gente, essa cena é emocionante. Um homem assentado dentro de um tanque, sabe por quê?
porque Ele não quer esperar mais. Ele já teve um ponto do encontro. Para que esperar? Por quê? Ele está convidando todos os aventureiros aqui também, por favor, os aventureiros aqui presentes. Podem vir aqui pertinho vocês, para vocês verem o que é entrega. Isso é entrega. É humildade diante de Cristo Jesus. Pastor Herbert. Isso. Simon, se quiser vir aqui pertinho para ficar bem bonito na foto e na filmagem, você pode vir aqui perto, exatamente. Meu querido amigo Tiago, segundo a sua profissão de fé, para realizar o seu desejo em ser batizado por imersão, porque você teve um encontro com Cristo Jesus, porque você tem esperança que Jesus em breve estará nas nuvens dos céus, para que continuemos a pregar que em breve Jesus irá voltar. É que neste momento, como ministro do Evangelho, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, isso é Páscoa. Isso é certeza da salvação em Cristo Jesus. As demais coisas só são ilustração. É saber que Jesus muda a minha forma de pensar. Automaticamente muda a minha forma de agir. É um amor que nos constrange. E enquanto ele se cumprimenta, eu quero convidar toda a igreja para que nós cantemos deste amor. Um amor que não se explica. Um amor que é impossível de ser descrito. Mas o que a Bíblia Sagrada nos diz é que Jesus nos amou até o fim. E eu tenho algo para dizer para vocês. O fim ainda não chegou. Sabe por que o fim não chegou? Porque Jesus não está nas nuvens dos céus, os túmulos não estão abertos, e nós não estamos sendo perseguidos por conta do sábado. É por isso que o fim não chegou. Mas Jesus nos diz que nos amou até o fim. Então nós neste momento estamos sendo amados por Cristo Jesus, e nós vamos cantar desse amor. É o hino, amor de Jesus, e nós vamos cantar com todo o coração, com espírito de gratidão. Temos. O amor de Jesus é tão puro e
para finalizar, eu gostaria de lembrá-los que nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Estamos pertinho da volta de Cristo Jesus. Enquanto esse dia não chega, nós precisamos continuar pregando deste amor de Cristo Jesus, falando, anunciando. Não quer dizer que o amor de Cristo Jesus tira todas as pedras do meu caminho, não é isso. Não quer dizer que o amor de Jesus me impede de sofrer uma doença de morte. Isso não quer dizer que o amor de Jesus vai impedir de sentir na carne, no espírito, no coração, a dor do pecado. Mas enquanto nós estamos neste mundo, nós não estamos sozinhos. E o convite que eu faço para você, para encerrarmos o culto desta manhã, é que você não desista de caminhar. Caminhar ao lado de Cristo Jesus não é simples, mas não é difícil. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus já venceu todas as coisas na cruz do Calvário. Não é simples porque envolve renúncia. Não é simples porque envolve mudanças. Não é simples porque envolve decisões. Não é simples porque eu preciso entender que este mundo não tem futuro. Mas como é bom saber que nós estamos caminhando para um novo céu e para uma nova terra, onde tudo será feito novo. Não existirá mais o pranto, nem o choro e nem a dor. Foi neste momento de Páscoa, neste momento de entrega, que Jesus disse: eu estou indo preparar lugar, mas não se turbe o vosso coração. Aí os discípulos perguntaram: Senhor, mostra-nos o caminho. E a resposta do caminho não foi uma rota, não foi um endereço, mas foi uma pessoa. E é dele que nós vamos cantar neste momento. Em pé, para encerrarmos, nós vamos cantar de caminhando, seguindo os passos de Cristo Jesus, porque Jesus é o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Caminhando. Contente eu já vou para o lar celestial, caminhando, caminhando, pois não me encanta mais o prazer real, caminhando para aquele lar, caminhando, caminhando para aquele lar onde está Jesus, caminhando, caminhando pela mão divina de Jesus. Eu quero pecadores comigo levar, caminhando, caminhando, que em Cristo possam eles a paz encontrar, caminhando para aquele lar, caminhando, caminhando para aquele lar onde está Jesus, caminhando, caminhando pela mão divina de Jesus. Com Cristo meu Senhor para sempre estarei, caminhando, caminhando, seu nome eternamente então louvarei, caminhando para aquele lar, caminhando, caminhando para aquele lar onde está Jesus, caminhando, caminhando pela mão divina de Jesus. Amém? Quantos estão felizes pela certeza da salvação em Cristo Jesus? Levante sua mão, vamos orar, fazer a oração do Pai Nosso neste momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado
Uma feliz Páscoa com a certeza da salvação em Cristo Jesus e a esperança do seu breve retorno. Um feliz sábado a todos.